Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um Top 10 da semana. Eu sou a Poliana e hoje eu vou estar falando sobre as mulheres mais poderosas da história para vocês. As governantes mais poderosas assim de cada país. Vamos conferir quais são elas. Maria Stuart, ela governou a Escócia. Ela, assim que nasceu, com uma semana de vida, ela foi intitulada como rainha. Só que ela se casou e o marido apareceu morto e ela foi dada como a culpada da morte do marido. Então ela fugiu para a Escócia e lá ela pegou e se tornou a rainha. E ficou disputando o poder e fazendo guerras as coisas com Elizabeth I. E lá ela se tornou a grande rainha poderosa da Escócia, uma das mais conhecidas daquele lugar. Em nono lugar, Margaret Thatcher. Ela era conhecida como a Dama de Ferro. Ela governava o Reino Unido. De um lado estava a Rainha Elizabeth II, do outro estava a Margaret Thatcher. Ela era conhecida por ser rígida e por ser uma das únicas mulheres a comandar o Reino Unido. E ela fazia isso com punhos de ferro, por isso seu apelido ficou conhecido como a Dama de Ferro. E até hoje ela é lembrada por conta de suas ações durante seu governo, que ela ajudava muitas pessoas, e também por algumas críticas, que algumas pessoas não gostavam de certas atitudes dela e a criticavam por isso, mas mesmo assim ficou conhecida como a Dama de Ferro e nunca foi esquecida. Em oitavo lugar, Cleópatra. Essa vocês com certeza já ouviram falar e sabem que ela governou o Egito. Ela se casou com seu irmão, mas não aceitou tão pouco, sendo considerada só a grande rainha. Ela queria o governo para si e ela foi uma das mulheres mais poderosas do mundo que aqui já existiram. Ela sempre fazia o que achava que era melhor para ela, tanto que tem aquela história. Ela foi enrolada em um tapete até Júlio César para conseguir poder na questão de ter um exército poderoso ao seu lado. E ela é conhecida por diversas histórias. E, se eu não me engano, tem uma história que falaram que desafiaram ela a pegar e consumir a coisa mais cara do mundo. E ela pegou um brinco de pérola dela e colocou dentro do vinagre para se dissolver e tomou. Então ela sempre estava disposta a enfrentar os desafios que todo mundo colocava contra ela e se tornou uma grande imperatriz. Em sétimo lugar, Catarina Medici. Essa foi uma governante da Itália. Ela tinha os filhos quando seu marido morreu, só que eles eram muito novos para assumir o trono naquela época. Então ela assumiu e ficou no governo até que um dos seus filhos pudesse completar a maioridade para assumir o trono. Só que isso não impediu ela de causar vários conflitos religiosos. Inclusive o histórico massacre da noite de São Bartolomeu foi uma das coisas que ela foi responsável, um dos conflitos que ela foi a responsável. E por essas atitudes dela que ela ficou conhecida na Itália. Em sexto lugar, Wu Zetian. Ela governou a China. Ela foi a única imperatriz a governar a China. E ela passou por muitas situações difíceis para poder chegar no poder. Ela se tornou concubina do rei. Logo em seguida, ela começou a se envolver com o filho dele. Quando o rei morreu, ela, como estava em um envolvimento com o filho, subiu ao trono junto dele. E de nada o cara morreu. E os filhos dela também morreram de doenças misteriosas. Há quem fale que ela matou os próprios herdeiros para poder assumir o trono. E ela gostava de ter pessoas intelectuais ao seu lado para poder ajudar ela a ter um governo cada vez melhor. E ela investiu muito em agricultura, essas coisas. E ela ficou conhecida pelos seus feitos. Em quinto lugar, Ana Bolena. Ela é da Inglaterra. Essa aqui vocês vão achar bem curiosa a história dela. Ela era amante do rei Henrique VIII e ela que fez ele construir uma nova igreja, a anglicana,
que permitia o divórcio, para que ele pudesse se divorciar de sua mulher para ficar com ela. Então, ela foi meio que a responsável pela criação de uma nova religião e pelo divórcio, que até aquela época não se existia essa possibilidade. Podia-se ter a esposa e as amantes, podia, entre aspas, mas não se podia separar, mas não podia separar da mulher para ficar com outra. E por conta dela, o Henrique VIII criou essa religião para poder se separar da sua mulher para ficar com sua amante. Para anos mais tarde, ela ser acusada de adultério e ficar presa numa torre para o resto da sua vida. Em quarto lugar, Catarina a Grande. Ela ficou conhecida por conta de uma coisa que seu marido fez. Seu marido, Czar Pedro III, era apaixonado pela Prússia e foi até lá, só que lá ele sofreu um golpe de estado e acabou sendo destronado, e ela acabou por assumir o seu governo, e ela ficou conhecida por conta disso, mas ela não conseguiu manter o governo do jeito que era, então ele acabou por ser abalado e ela ficou no poder até o seu filho poder completar a maioridade para assumir o governo. Só que nesse período a sociedade começou a entrar em conflito com o jeito como os poderosos, entre aspas, regiam o país. Em terceiro lugar, Maria Teresa. Ela governou a Áustria. Essa teve que passar por muitas situações difíceis, porque quando ela assumiu o governo, outros países não aceitavam que uma mulher governasse e começaram a entrar em ataque e conflito contra a Áustria, porque queriam que quem governasse fosse um homem. Mas ela conseguiu controlar muito bem a situação e permaneceu no poder e mostrou como se devia governar. E ela era tolerante com os católicos ortodoxos, e também ela começou a reforçar os exércitos e o seu reinado para que nada acontecesse com o mesmo. Em segundo lugar, Elizabeth I. Ela ficou conhecida por conta de ter conseguido segurar a pressão de dois grandes conflitos contra ela. O primeiro foi contra o rei da Espanha, que não aceitava que uma mulher estivesse no poder e abriu uma guerra, um conflito contra ela. E ela conseguiu muito bem contornar essa situação e vencer esse conflito, e também vivia em completo atrito contra sua prima Maria Stuart, que eu falei lá atrás aqui do top 10. Elas viviam em completo conflito, mas ela conseguiu contornar essa situação e manter a Inglaterra sempre do jeito que ela queria e com uma prosperidade sempre. Então ela conseguiu manter o seu governo mesmo com conflitos tão difíceis que ela estava passando. Em primeiro lugar, Rainha Vitória. Ela governou a Inglaterra, a Índia e a Irlanda. Ela, até a Rainha Elizabeth passar em 2015 esse recorde dela, que ela era a pessoa com o maior reinado da Inglaterra. Só que aí a Rainha Elizabeth passou ela. Mas isso é óbvio, né, gente? Que a Rainha Elizabeth... Vocês sabem como é que é. A Rainha Elizabeth é a Rainha Elizabeth. E ela foi uma das pessoas que abriu as portas para o industrialismo. Ela pegou e abriu as portas e exigiu que as pessoas começassem a ir para a América para poder vender os produtos da Inglaterra para eles poderem lucrarem. Então ela foi uma grande visionista nesse sentido e ela acabou por conseguir governar mais outros 2 países. Então ela foi uma grande imperatriz. Gente, esse foi o top 10 dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, pessoal.